subiu em seu conceito em razão do desempenho do ministro no Senado, no dia anterior, quando prestou esclarecimentos sobre o conteúdo de mensagens atribuídas a ele e publicadas pelo site The Intercept Brasil. Aspas aí. Nota 10 para o Moro. Subiu no meu conceito, apesar que ele não poderia crescer mais do que já cresceu. Fecha aspas, afirmou o presidente em Miracatu, no interior de São Paulo. A declaração foi dada no mesmo dia em que foi revelado pela Rádio Bandeirantes, pela Rádio Band News FM, melhor dizendo, um trecho inédito das supostas conversas de Sérgio Moro, quando juiz, e de procuradores da Força Tarefa da Lava Jato. Vamos lá, Vini, para o conteúdo desses trechos revelados aí pelo The Intercept agora e foram divulgados pela Band News. Vamos lá, Edgar. Esse novo trecho, ele vem como uma extensão de um trecho que já tinha sido divulgado pelo Intercept, quando em uma conversa do Moro com o Dallagnol, o Moro faz uma crítica a uma procuradora da Lava Jato nas inquirições que ela estava fazendo na operação. Então o Moro diz para o Dallagnol: prezado, a colega Laura Tesler de vocês é excelente profissional, mas para a inquirição em audiência ela não vai muito bem. Desculpe dizer isso, mas com discrição. Tente dar uns conselhos a ela para o próprio bem dela. Um treinamento faria bem. Favor manter reservada esta mensagem. E o Dallagnol responde para o Moro: ok, manterei sim, obrigado. Na participação do Moro na CCJ do Senado, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, um senador fez uma pergunta relacionada a essa frase para ele, que é o senador Nelsinho Trade, do PSD. Ele pergunta para o Moro se, quando juiz, ele participou da orientação de trocas de agentes protagonistas nessa operação. Vamos ver o que o Moro respondeu. Bora lá. O exemplo que Vossa Excelência colocou é um claro exemplo de um factoide, né? Eu não me recordo especificamente dessa mensagem, né? Mas o que consta no texto específico divulgado pelo site é uma referência de que o determinado procurador da República não tinha um desempenho muito bom em audiência e para dar uns conselhos para melhorar. Em nenhum momento no texto, Vossa Excelência pode ler o texto novamente integralmente, alguma solicitação de substituição daquela pessoa, né? Tanto que essa pessoa continuou realizando audiências, realizando atos processuais até hoje, né? Dentro da Operação Lava Jato. Então, assim, o juiz eventualmente comentar para um advogado na audiência, né? Ou para um procurador: olha, profissionalmente, te dar um conselho, faça assim, não faça assado. Como isso pode ser considerado alguma coisa ilícita, né? Então, isso que eu estou dizendo a Vossa Excelência e a todos aqui, se utilizaram de supostas mensagens e constroem um sensacionalismo em cima que não faz o menor sentido, né? Isso não tem nada. Se aconteceu de fato, não tem nada de ilícito. Não estou comandando a Força Tarefa Lava Jato. Então o Moro respondeu para o senador, Edgar, que não teve interferência alguma com essa mensagem que ele passou para o Dallagnol, caso essa mensagem seja também comprovada, que ele não teve interferência na substituição de nenhum agente da Lava Jato. Porém, 17 minutos depois que o Moro manda essa mensagem para o Dallagnol transmite a mensagem do Moro para o Carlos Fernando, outro agente da Lava Jato, e diz o seguinte: recebeu a mensagem do Moro sobre a audiência também? O Carlos Fernando responde: não, o que ele disse? O Deltan fala: não comenta com ninguém e me assegura que teu Telegram não está aberto aí no computador e que outras pessoas não estão vendo por aí que eu falo. Aí ele até abre um parênteses dizendo o seguinte: você vai entender porque eu estou pedindo isso. O Carlos Fernando responde: ele está só para mim, depois apagamos o conteúdo. O Deltan fala então: prezado, a colega Laura Tesler de vocês é excelente profissional. Aí ele retransmite a mensagem então do Moro, fazendo a crítica sobre a inquirição da Laura Tesler na operação. O Carlos Fernando diz: vou apagar, ok? O Deltan fala: apaga sim. O Carlos Fernando diz: apagado. Aí o Deltan responde: vamos ver como está a escala e talvez sugerir que vão 2 e fazer uma reunião sobre estratégia de inquirição, sem mencionar ela. O Carlos Fernando fala: por isso tinha sugerido que Júlio ou Robinho fossem também. No do Lula, não podemos deixar isso acontecer.
E aí, Edgar, 2 meses depois dessa troca de mensagens, no dia 10 de maio de 2017, o ex-presidente Lula depôs pela primeira vez em Curitiba para o juiz Sérgio Moro, e os 2 representantes do Ministério Público nessa audiência foram justamente o Júlio e o Robinho, que na verdade são o Júlio Noronha e o Roberson Pozobon, e a Laura Tesler não estava presente. Em nota, o Ministério da Justiça respondeu o seguinte: sobre suposta mensagem atribuída ao ministro da Justiça e Segurança Pública, esclarece-se que não se reconhece a autenticidade, pois pode ter sido editada ou adulterada pelo grupo criminoso, que mesmo se autêntica, nada tem de ilícita ou antiética. A suposta mensagem já havia sido divulgada semana passada, nada havendo de novo. Não nesse contexto novo, né, que aparece, porque aí confronta-se com a resposta direta do ministro, senador, do ministro para o senador. Pro senador. Isso. Vamos lá, eu vou passar... Caio vai comentar essa, Caio? Sim, com certeza. O Moro, quer dizer, os procuradores não foram orientados, né? O Moro não mandou, mas os procuradores obedeceram. É isso que fica, que se depreende disso, porque se o objetivo ali, se entendermos pelo objetivo da frase, da menção, olha, aquela procuradora é fraca para inquirir, é fraca naquela situação, ela é uma ótima profissional, bababi, bababá. E aí Aí agravado, inclusive, pelo fato do Vini ter demonstrado pra gente aqui que eles sabiam que era uma coisa que não se poderia conversar em termos republicanos, até pelo que eles dizem, né? Olha, não tem ninguém aí, vou falar, hein, olha, assegure-se que não tá aberto. Você continua achando que tudo bem? Faz parte do procedimento, do dia a dia de quem tá à frente? Porque até o Moro, desculpa me alongar aqui, mas até o Moro fala, olha... o juiz orientar, falar isso, olha, isso aqui não é desse jeito, ele até usa a palavra pro advogado, né? Ou pro procurador, mas não temos nada ainda do advogado relacionado a uma orientação que poderia aí trazer um entendimento de uma equanimidade no trato e tal. O advogado do Lula e do PT é atualmente presidente do Supremo Tribunal Federal. As mensagens, elas foram apagadas aí, Edgar, para não constranger eventualmente a procuradora que no ambiente de força-tarefa poderia estar sentada aí ao lado do procurador que recebe a mensagem. Você deduz isso? É uma possibilidade a ser aventada. E olha a insanidade dessa história. O Moro passa agora a responder por ato de terceiros, porque em nenhum momento ele orienta para o afastamento dessa. Aliás, eu queria começar só com a frase engraçada, né, do Bolsonaro, falando assim, subiu no meu conceito, mas não poderia crescer mais, né? Quando eu fui questionado sobre se o Moro tinha saído maior ou menor da sabatina lá no Senado, eu disse que ele saiu do mesmo tamanho, né, gigante, ainda mais contrastando com os anões morais do nosso Congresso Nacional. Agora, retomando o argumento, o compromisso da magistratura e da procuradoria é sempre com a verdade, é com a justiça. É por isso que o Ministério Público ele conduz a ação penal e provoca o juízo pela condenação ou pela absolvição do réu. Né, como diz o professor Modesto Carvalhosa, né, o Ministério Público ele não é parte em sentido estrito no processo penal. Já o compromisso do advogado é exclusivamente com o seu cliente, né, o réu ou a vítima. Esse sim partes no processo penal e por isso não se aplica aquela interpretação corrente do artigo do Código de Processo Penal que está sendo usada para supostamente enquadrar uma conduta ilícita do Moro. Agora, se você participa ou se você coordena uma força-tarefa, é por uma questão de eficiência, por questão de, sei lá, celeridade, de economicidade do processo, é natural você ter predileção pelos melhores e mais experientes profissionais, certo? E opinar nesse sentido, porque o que o Moro fez foi isso, ele deu uma opinião, aliás, ele elogia a procuradora e faz aquela ressalva para uma performance deficitária dela quando o assunto é inquirição presencial em audiência. E ele sugere, né, que os colegas dela, ou chefes imediatos, enfim, o que é que seja, aconselhem ela para aprimoramento profissional. Eu não consigo imaginar o que há de ilícito nisso. E sequer há qualquer tipo de solicitação de substituição, o que, a meu ver, também não teria problema. Tanto que essa procuradora, ela integra a força da Lava Jato até hoje. Agora, mas não naquela sessão fatídica na qual o Vini se referiu. Sim, mas qual a relevância? Esse é o ponto. O réu foi injustiçado? Qual a relevância? O réu foi injustiçado, ou seja... Não, não é relevância. Os fatos do crime, os fatos do crime e do direito, eles foram alterados como uma consequência direta
dessa conversa? Eles foram encaminhados e dirigidos. Se o juiz orienta para que uma profissional que, na visão dele, não tem a perícia de conduzir naquela situação do processo de forma satisfatória, ele, de uma certa forma, posso entender também que ele está induzindo e querendo que aquele procedimento, que já não lhe deveria pertencer, ande bem. Então, olha, para que a gente seja bem sucedido nesse momento aqui do processo, nessa audiência, nessa oitiva do presidente, então coloque a sugestão, né? Não coloque, ele não foi taxativo, mas ele orientou no sentido de falar, olha, não ponha essa mulher porque ela não é boa nisso. Não, ele falou, aconselhe essa mulher para que ela aprimore o seu trabalho, mas ainda que tivesse orientado, de novo, Edgar, o compromisso do juiz, da magistratura, é com a justiça, é com a verdade, ele estava simplesmente fazendo o trabalho dele bem feito, né? E aí, mas, aí Caio, vem o aí ponto. não é uma verdade pessoal? Não entra o pessoal ali, o que ele deseja no seu íntimo? É uma opinião pessoal, que é aquela diferença que a gente trouxe ontem para o ouvinte entre o conceito de neutralidade e parcialidade, que é fundamental. Agora, de novo, ontem também eu coloquei que no frigir dos ovos, o objetivo disso era o quê? Desmontar a Operação Lava Jato. E tanto é verdade que esses novos arquivos foram divulgados, e esses são, inclusive, infinitamente mais leves do que qualquer outra coisa que foi divulgada até agora. Você pega o artigo do Reinaldo Azevedo, o título é Havendo lei, condenação de Lula é nula. Olha isso, já está falando de anular a condenação do Lula, e ignorando completamente o princípio de direito processual penal, que é o pas de nullité sans griffe. Então, se você não apurar um prejuízo efetivo, né, na sentença para o réu, não tem como você falar em nulidade processual. Mas você, como conhecedor da área, confirma que há a possibilidade de que, havendo a confirmação de um direcionamento, de uma ilicitude cometida numa condenação, essa condenação pode ser revista. Você tem nulidades absolutas no processo, que não é o caso até agora, e existe, assim, obviamente, como eu disse, o objetivo da justiça é a verdade. Se ficar caracterizado que houve uma ação, um complô mafioso para condenar injustamente uma pessoa, como bem destacou o ministro Gilmar Mendes, é possível sim você abrir exceções em princípios jurídicos, até porque, né, a Constituição ela vai ter justamente princípios para contrabalancear isso, certo? Aí você sopesando, você fala, é injusto você prender alguém que foi processado de forma ilegal. Só que esse não é o caso mesmo.